Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus a seguinte parábola: Um homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E à hora da ceia, mandou um servo dizer aos convidados que viessem, porque tudo estava preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. O primeiro disse-lhe: Comprei uma quinta, é-me necessário ir vê-la. Rogo-te que me des por escusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Disse também outro: Casei-me, e por isso não posso ir. E voltando o servo, referiu estas coisas ao seu senhor. Então, irado, o pai de família disse ao seu servo: Vai já pelas praças e pelas ruas da cidade, e traze cá os pobres, aleijados, cegos e coxos. E disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Vai pelos caminhos e ao longo dos cercados, e força-os a vir, para que se encha a minha casa. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, nós estamos no domingo, dentro da 8ª da festa do Corpo de Deus, segundo domingo depois de Pentecostes. O evangelho que acabamos de ouvir nos de muita valia, como toda a palavra que vem de Deus, porque a conduta desses 3 que se deram por desculpados segue sendo a conduta de muitos católicos. Infelizmente, nós usamos, e é um mau uso, nós usamos a graça de Deus para nos dar desculpas para não servir a Deus. É um absurdo isso, mas isso acontece. Muitas vezes está frio, aí uns não vão à missa porque está frio. Nós precisamos do frio, se não precisássemos dele, não existiria. Está muito quente, padre, não vou à missa. Se nós não precisássemos do calor, não teríamos também. Faz parte para a vida do vegetal e animal, em geral, o frio e o calor. E falamos de coisas naturais, agora coisas sobrenaturais. Muitas vezes temos graças de Deus, e se vê mais em famílias. Padre, as crianças, não posso ir à missa. Não existe isso. O Deus que lhe deu filho é o Deus que lhe manda vir à missa domingos e festa de preceito. As crianças não estão obrigadas ao preceito da missa, é verdade que não estão. A partir dos 7 anos que estão obrigadas ao preceito. Mas, senhores, se uma criança começar a vir à missa com 7 anos de idade, ela não vai aprender a assistir missa. Sempre se carregou nas costas, no peito, nos braços, aí um reparte o colo com o outro, quando são muitos. Sempre foi assim. Elas choram. Sim, elas choram. Porque se elas não chorassem, teriam um problema sério. Elas falam, eduque-as. Então, usamos muitas vezes as graças de Deus para nos afastarmos dos serviços que Deus nos manda. Então, na parábola, vemos uma ordem e vamos considerá-la aqui. Este homem que fez uma grande ceia e convidou muitos, ele não convidou todos, ele convidou muitos. Este homem é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez uma ceia que ele convidou muitos, e os muitos que ele convidou foi a dedo.
A Santa Missa não é uma ceia, pelo amor de Deus, mas é o altar posto por Deus, onde ele se dá a comer. Um dos hinos eucarísticos composto por São Tomás de Aquino dizia que, que admirável, não? Nós comemos o Senhor, o homem pode se alimentar do Senhor. Deus não pôs um pão saboroso, Deus não pôs um vinho caro, não. Ele pôs muito mais do que isso, seu corpo e seu sangue para dar-se por alimento. E a hora ele mandou, então, chamar os que ele havia convidado. O primeiro que se escusou disse que comprou uma quinta e é necessário vê-la. Terrenos, grandes adquisições, providência de Deus. Qual a dificuldade desse senhor que prosperou graças a seu trabalho e a Deus nosso Senhor, de ter conseguido este bem e ter ido à ceia? Se opõe? Não se opõe. Mas pelo afã que ele tinha do seu terreno, das suas terras, ele se esqueceu de Deus. Isso não deixa, o dado providencial não deixa de vir de Deus. Mas a deficiência está naquele que o recebeu. Às vezes o espírito humano se exalta a tal ponto de esquecer que o que acaba de receber vem de Deus e devemos agradecer-lhe. E é uma das coisas que nós vemos, poucas, que Nosso Senhor se queixou, e se queixou profundamente, é a ingratidão. Lembremos dos 10 leprosos, que um só foi se agradecer. Ele diz, acaso eram 10? Onde estão os 9? Então, Nosso Senhor não é inimigo dos bens temporais e da prosperidade de ninguém, hein? Nós não somos da teologia da libertação e ela tampouco é de Cristo. E a prosperidade, seja do trabalho, da herança, do que vier, é uma graça de Deus, que nós não podemos usá-la para nos afastar de Deus. É o caso deste homem que comprou seus terrenos e não pôde ir ao chamado de Deus. Enquanto ele não tinha o terreno, seguramente estava lá em novenas e súplicas, após receber, como diz o ditado, graça alcançada, santo esquecido. Esqueceu do bom Deus. O segundo, uma adquisição menor, alguns bois. Entre um terreno e bois há uma diferença considerável, em valor, em quantidade, mas, mesmo sendo uma pequena adquisição, este senhor também se deu por excusado, desculpado, para não se aproximar do convite de Deus nosso Senhor. Aqui se serve para muitas coisas, hein? Trocou de carro, vou passear, não vou à missa. Antigamente, as pessoas mais simples, quando conseguiam trocar de carro, o primeiro lugar que iam era a Aparecida. Eu cansei de ver isso nos mais velhos, hein? Porque ralaram para ter um, mais para trocar e agradecer a Mãe do Céu. Não iam se expor, ou se exibir, ou se amostrar aos demais. E eu agradecer a boa Mãe do Céu, que graças a seu filho e ela, eles puderam trocar aquele carro suando, ralando, como sempre. Pois então, pequenas coisas nos afastam de Deus. Às vezes é um passeio, às vezes é um parente. Quem nos deu os parentes? Deus, hein? Bons ou ruins, quem os estragou foi o diabo. Mas Deus que nos deu os parentes. Ah, mas chegou visita, eu não vou à missa. Nós temos poucas missas. Avise a sua visita que tal domingo não dá. Ou se ela chegar de modo não avisado, deixe-a. Ah, mas a caridade, sim, mas e Deus? E a nossa alma, onde fica? Quando não se obedece o protocolo da humanidade, de avisar antes, fica o nosso sinto muito, não vou deixar a Deus por causa de uma desordem mal educada, ou uma familiaridade mal sana, vou à missa. São as juntas de boi, hein? Que Deus é deixado por mortais, Deus é trocado por bagatelas. É o caso desses dois que agora consideramos. O terceiro caso é um pouco mais delicado, envolve um pouquinho mais da alma.
Casei-me, e por isso me dou por escusado. O homem que casou, casamento é um sacramento recebido, vindo de Deus Nosso Senhor. Muito bem. Agora, desde quando um homem casado não pode vir à missa? A lua de mel. Desde quando este momento vai ter que nos afastar de Deus? Quando, falando da família, é o momento que ela mais precisa de Deus. Se Deus não estiver no princípio da família, a muito custo estará depois. E um homem que se casou e vai aí viajar e esquecer do seu Deus, ele não vai ter a sua vida terminada conforme Deus, até que a morte o separe. Ele deixou Deus por estupidezes, qualquer outra estupidez o afastará de sua esposa. Porque a fidelidade matrimonial é a nossa fidelidade com Deus. Ela só é projetada no matrimônio. O homem que não for fiel a Deus nosso Senhor, não vai ser fiel a mulher nenhuma. A mulher que não for fiel a seu Deus, não vai ser fiel a homem nenhum. Não vai. O princípio da fidelidade é a nossa adesão a Deus. E é por ele que as senhoras estão casadas, os senhores estão casados, e por ele que os senhores mantêm a fidelidade. Se não for por Deus, senhores, o homem se cansa, o espírito humano se cansa e tende a entregar os pontos com o divórcio ou com as traições e mazelas que conhecemos que há por este mundo afora. Então, este senhor, penso eu, é o mais criminoso que os outros dois. Ele recebeu de Deus a graça de receber um sacramento, as duas adquisições não foram sacramento, não são, nunca serão, mas este usou o sacramento de Deus para se afastar de Deus. Gravíssimo. E aqui qual o movimento? Luxúria. Ele queria fazer o que ele não fez antes do matrimônio, porque era pecado. Os mais velhos me entendem e me dou por entendido. Então a fúria da carne fez ele arrefecer o fervor do espírito para com Deus. A devoção. Então, senhores, esta história é uma parábola e, como toda parábola, relata coisas, infelizmente, continuadas pelos filhos de Adão. Nós usamos a graça de Deus para nos afastar de Deus. É um absurdo, mas é a triste realidade. E o homem, cada vez mais agraciado, por mal usar a graça de Deus, se torna mais desgraçado. Isso serve também, vamos olhar agora na segunda parte, as graças que nós temos. A nossa conversão, hein? Todos nós saímos aqui, salvo essas criaturas, saímos da onde? Do modernismo furioso, de um grupo de oração ou de uma missa mais lesada que havia na paróquia, que não se podia comparar nem com o culto protestante. Pior ainda que isso, como se fora possível, e assim o fizeram. E a nossa fé? Quem nos deu foi Deus, hein? E o que nós usamos essa fé? Quando nós usamos a fé e a graça, a missa, os sacramentos, hein? Toda a prática tradicional, se não for para nos unir mais a Deus, o que nós nos convertemos? Num ser absolutamente soberbo, porque usamos as coisas, as riquezas de Deus para nos empobrecer. Isso é muito comum na tradição. Eu não sou modernista, graças a Deus. Era modernista. Humilha-te na presença de Deus. E agora use as riquezas de Deus para enriquecer a alma. E aonde eu vou? A confiança que nós não temos na fé que nós professamos. Aí nós usamos a fé dada por Deus, a fé católica íntegra, para não estar com Deus. Aí nós cremos em nós mesmos. Aí, eu vou à missa porque eu quero. Eu vou quando eu quiser. Eu não faço nenhum sacrifício para estar ali. E quando eu faço, não vejo a hora daquilo acabar. E quando aquilo acaba, eu saio ou igual ou pior do que antes de entrar
a capela. E em tudo isso falta confiança. Em tudo isso falta o quê? Submissão a Deus. Então pegamos a graça de Deus, que é a nossa conversão, e maquiamos o homem iníquo, chamado velho pelo São Paulo, o homem velho, o homem adâmico, que não foi regenerado por Cristo. A oração é uma graça de Deus. Os senhores não pensam que os mais piedosos são piedosos porque gostam de rezar. Não é verdade. Por princípio, ninguém gosta de rezar, hein? E se gosta de rezar como passatempo, mas rezar bem não é fácil. Não é fácil. E se gosta de rezar, é uma graça dada por Deus, porque teve algum momento que todos, em algum momento da vida, teve aversão à oração. Em vez de bendizer o Espírito Santo, adorar a Deus com uma alma livre e totalmente humilhada aos pés de Deus pela oração, nós rezamos muitas coisas e não nos transformamos em seres melhores do que aqueles que não rezam. Aí nós usamos o que? A graça de Deus, a vida interior, para maquiar aquele homem velho e iníquo que Deus abomina. Usamos a graça de Deus para nos afastar de Deus. Então, senhores, esse domingo não é uma coincidência, foi por providência de Deus, da Santa Igreja, colocado dentro da oitava. Esta mesa, esta ceia que Deus nos chama, é o Cordeiro imolado, é o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Ao exorcismo, a solução desses três casos é o seguinte: é a humildade de espírito. Se Deus me chamou, quem sou eu para não ir? Nenhum dos três pensaram desse jeito. Eu não sou digno. Pelo amor de Deus, quem vê dignidade em dignidade é Deus. Nós nos enxergamos. Quem dirá que é digno de Deus? Ninguém. A própria Santíssima Virgem, que é digna, diz o quê? Eis aqui a escrava do Senhor. E nessa conotação não existe algo mais humilde e humilhado que um escravo. Mas se o seu Senhor chama, quem sou eu para dizer não? Eis a escrava. Diante disso, Deus nos chama, vamos. Deus nos dá algo, abracemos o que Deus dá. E jamais Deus nos dará algo que se oponha aos seus preceitos, aos seus mandamentos. Nunca. Quando se opõe, sempre será o mau uso feito pelo nosso juízo, deturpado pelas paixões e pelas ambições deste mundo. Então, senhores, o Santíssimo Sacramento é o sacramento da humildade. Deus se humilhou, disse São Paulo, até a cruz. Mas Deus foi além da cruz. Ele se humilhou a tal ponto de estar num pão convertido em seu corpo. Deus se humilhou a tal ponto de querer ser bebido numa substância transformada em seu sangue, mas é vinho, que se deixa de ser tal para ser sangue, corpo e alma divindade do nosso Senhor. Vejam a humilhação de Deus. E não foi só isso. Nosso Senhor sabia que os sacrários iam ficar vazios, hein? Que as pessoas iam preferir festas e bebidas, não condeno nenhuma delas desde que sejam sadias, mas iam ficar muito penosas na sua presença. Porque ele está ali silencioso, baixo as espécies, os véus eucarísticos. Que muitos iam comungar como se nada tivesse acontecido, mas não foi por causa do que ele ia sofrer que ele deixou de estar. Ele não deixou de estar. Estará no Santíssimo Sacramento enquanto houver sacerdócio, até a consumação dos séculos. E nosso Senhor deixou-se ali para quê? Porque é remédio da ambição do homem que comprou as quintas, é remédio da ambição daquele que adquiriu os bois, e é remédio da concupiscência da carne, daquele que casou por carne e não casou para seguir a procriação, colaborando com Deus na vida e no gênero humano, sendo mantido na face da terra para o céu. Então, nosso Senhor quis estar
está e estará no Santíssimo Sacramento, e é assim, tomando como remédio, que vamos curar as ambições e as concupiscências da nossa alma. Assim sendo, senhores, concluo, nunca usemos a graça de Deus para nos afastar de Deus. Este é o ardil esmerado da parte de Satanás, porque ele é desgraçado. Então ele sabe manipular as almas boas pelas suas imperfeições sutis para usar as coisas de Deus contra Deus nosso Senhor. E quem nos blinda disso? A vida de Deus, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então comungamos, vamos comungar melhor. E é na ação de graças que nós falamos, Senhor, olha, o meu coração, o Senhor está aí dentro, tira isso daí que não lhe pertence, nem eu quero. E se eu quero, o Senhor me convença que isso não lhe pertence. E vamos aí limpando nossa alma. Porque às vezes colocamos várias comunhões, mas não deixamos nosso Senhor entrar e tirar esta ambição dos dois primeiros da parábola e a concupiscência do terceiro caso que nosso Senhor nos contou neste dia. Então peçamos a nosso Senhor que Ele venha e tudo que Ele der abraçaremos, mas jamais que Ele nos permita usar suas graças contra o doador delas, que é Ele mesmo, nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.